Cruzar o oceano durante a era das grandes navegações era muito mais do que desafiar tempestades, piratas ou o risco de naufrágio. Para milhares de marinheiros, o verdadeiro inimigo estava naquilo que deveria manter seus corpos de pé: a comida. Neste vídeo, vamos mergulhar nas refeições mais terríveis servidas nos navios da era das colonizações. Prepare-se para receitas improvisadas, ingredientes escassos e sabores que testavam os limites do paladar humano. Essa é a amarga e surpreendente história da alimentação em alto mar. Antes da refrigeração, da pasteurização e de qualquer controle sanitário, até mesmo a água era um perigo mortal. Guardada em barris de madeira, enchidos ainda em terra firme, muitas vezes sem ferver nem filtrar, ela se transformava rapidamente em um caldo vivo. O calor, o balanço constante do navio e a madeira úmida criavam o ambiente perfeito para o surgimento de lodo, larvas e até pequenas criaturas aquáticas. Mas não havia escolha. Era beber ou desidratar. Alguns marinheiros até brincavam, dizendo que se ainda tinha bicho nadando, era porque a água não tinha morrido. Outros simplesmente tampavam o nariz e engoliam, rezando para não adoecer. O resultado? Doenças frequentes como febres e diarreias e a cruel ironia de morrer de sede mesmo bebendo água. Com o tempo, a solução encontrada foi substituir a água por bebidas alcoólicas, vinho, cerveja e até rum. Mas não era por prazer, e sim por pura necessidade. O álcool matava parte dos micro-organismos, só que o calor e a falta de refrigeração logo transformavam o vinho em vinagre e a cerveja em um líquido azedo e espesso. Ainda assim, era considerado mais seguro do que a água podre. Para disfarçar o gosto terrível, alguns adicionavam especiarias como gengibre, noz moscada ou cravo. Outros misturavam o vinho azedo à água, na esperança de torná-la menos repulsiva. Entre um gole e outro, eles sabiam que era melhor engolir o azedo do que arriscar a vida no porão escuro do navio. E entre todos os alimentos a bordo, um se tornou o símbolo da vida no mar: as bolachas do mar. Feitas apenas com farinha e água, elas eram assadas repetidamente até ficarem duras como pedra. Podiam durar meses, até anos, mas o preço era alto. Pareciam mais tijolos do que pão. Os marinheiros quebravam as bolachas com o cabo da espada ou com martelos improvisados, tentando amolecê-las em caldo, rum ou cerveja. Mas o pior não era a dureza. Eram os hóspedes indesejados, larvas, insetos e ovos escondidos nas frestas do pão de pedra. Muitos marinheiros, com um humor sombrio, diziam que era proteína extra. Outros apenas fingiam não ver, comendo no escuro para não encarar o que estavam mastigando. No mar, até o pão infestado era melhor do que a fome. Quando a carne aparecia, era um luxo raro. E nem de longe parecia o que conhecemos hoje. Quando disponível, ela vinha salgada em grandes tonéis, mergulhada em sal grosso para conservação. Com o tempo, o calor e a umidade, a carne virava uma massa escura de cheiro rançoso e um gosto metálico forte. Para tentar torná-la comestível, os cozinheiros a ferviam por horas. O resultado era um caldo espesso e oleoso que ganhou o apelido de sopa do inferno. Era uma tentativa desesperada de extrair algum nutriente daquela massa fibrosa e salgada. Outra iguaria infame era o mingau de aveia fermentada. A receita era simples: aveia misturada com água e deixada por dias ao calor do convés ou do porão. O resultado era uma papa morna, extremamente azeda e com um cheiro forte de vinagre. Diziam que fortalecia o corpo para o trabalho pesado. Na verdade, o que ela realmente fazia era testar a resistência do estômago de qualquer um. Era uma refeição funcional, pensada apenas para encher a barriga, sem qualquer preocupação com o sabor ou o prazer de comer. E o peixe? Em um navio no meio do oceano, seria lógico pensar que peixe fresco era abundante. Mas a realidade era outra. Sem sal suficiente ou refrigeração, o peixe capturado apodrecia em questão de horas,
logo ficava ressecado, com uma coloração esverdeada e coberto de bolor. Mas nada era desperdiçado. Os marinheiros raspavam o mofo com facas e comiam assim mesmo. O gosto? Amargo, seco e extremamente salgado. Era um lembrete constante de que o mar, que dava o alimento, também podia tirá-lo com a mesma facilidade. Nos diários de bordo, raramente se anotava o cardápio do dia. A comida era tão ruim que não valia a pena registrar. Mas os corpos dos marinheiros guardavam as marcas dessa rotina terrível. O escorbuto, causado pela falta de vitamina C, deixava gengivas sangrando e dentes caindo. A desnutrição enfraquecia os homens, tornando-os presas fáceis para doenças. Este era o preço de viver do que o oceano permitia. Se essa viagem pela dura realidade alimentar da Era da Vela te surpreendeu, imagina ter que viver isso todos os dias, por meses a fio. Quando a fome apertava de verdade e os suprimentos chegavam ao fim, a criatividade macabra entrava em cena. Os ratos do navio, que antes eram uma praga a ser combatida, viravam refeição. Caçados nos porões escuros, eles eram assados em brasas improvisadas ou fervidos em pequenas panelas. Tornaram-se petiscos noturnos entre os marinheiros mais desesperados. Alguns diziam que o gosto lembrava frango, mas um frango muito errado. No fim das contas, o sabor não importava. O que importava era não desmaiar de fome durante o próximo turno de trabalho. E quando nem os ratos restavam? O que sobrava eram ossos. Ossos de boi, de porco ou até de baleia, que por acaso tivessem sido guardados. Eles eram fervidos por horas, raspados até o último vestígio de tutano desaparecer. O caldo que resultava disso era gorduroso, espesso e tinha um cheiro inesquecível, e não por bons motivos. Servia mais para enganar o estômago e dar uma sensação de calor ao corpo do que para alimentar de verdade. Era a sobrevivência em sua forma mais crua. E quando não havia absolutamente mais nada, vinha a mistura final, apelidada de a esperança cozida. Era um amontoado de todos os restos imagináveis, pedaços de peixe velho, gordura rançosa, pão molhado e embolorado, e pedaços de carne sem nome. Tudo isso era cozido por horas, até virar uma pasta cinzenta com um cheiro triste e desolador. Era feia, tinha um gosto pavoroso, mas era vital. No meio do oceano, a comida não precisava ser boa. Bastava existir para que os homens pudessem continuar vivos por mais um dia. Comer a bordo de um navio na Era da Vela era mais do que saciar a fome. Era um exercício diário de aceitar o improviso, o indesejado e o impossível. Entre o sal, o balanço e o silêncio do mar aberto, cada tigela de comida contava uma história silenciosa da luta pela sobrevivência. Alguns chamavam aquilo de refeição, outros de castigo, mas todos sabiam de uma coisa: o que se engolia no mar, a terra jamais ousaria servir. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa jornada. Espero que, a partir de hoje, você valorize cada prato quente, cada refeição fresca e cada alimento com nome conhecido que tiver na sua mesa. Aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem ama a história e talvez nunca mais vá reclamar do jantar. E se você quer saber como eram construídos os grandes navios que protagonizaram essa era, clique no vídeo que está aparecendo agora no card. Lá, você vai descobrir como madeira, corda e muito engenho deram forma às maiores e mais importantes embarcações da história. A gente se vê lá